Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Sol e Luz. Essa é uma edição especial de aquecimento para o evento Massagista de Ouro, para quem procura uma profissão autônoma, com liberdade de horário e muito rentável, e dobrando o faturamento massagista para os profissionais massagistas que desejam crescer na sua profissão. Esse evento será dia 13 de outubro, às 20 horas, totalmente online e gratuito. E nesse encontro de hoje, nós vamos falar sobre a massagem sueca, o que é, a sua origem e algumas de suas funções e contraindicações. Então, agora vamos passar a palavra para a professora Mariluz, que ela vai nos contar um pouquinho sobre a massagem sueca. Bem-vinda, professora Mariluz. Olá, Marisol. Obrigada pelas boas-vindas. Um prazer estar aqui novamente. Então, vou conversar hoje sobre a massagem sueca. A massagem sueca é um conjunto de manipulações corporais que possibilitam um relaxamento profundo, alivia dores e é muito utilizada em tratamentos estéticos. A origem da massagem sueca. A massagem sueca tem uma origem não muito certa, assim, muito determinada. Há registros de uso de massagem sueca desde os egípcios antigos, budistas, persas, japoneses. É bem antigo o uso da massagem. Hipócrates considerava essencial que os médicos soubessem trabalhar com fricção para poder ter um bom resultado nos tratamentos médicos. Durante a Idade Média, a massagem foi proibida devido às religiões. Na época, era proibido tocar o corpo, era pecado, então ficou na obscuridade por muitos anos. E até que na Suécia, alguns anos passados, a massagem foi então organizada por Per Henrik Ling, sueco, organizou a massagem e os exercícios terapêuticos, deu origem então à ginástica médica, que hoje é desenvolvida nas clínicas. Então, o desenvolvimento de técnicas especiais na área de massagem tem se desenvolvido bastante nos dias atuais, né? Temos várias combinações de técnicas holísticas acompanhando a massagem sueca e dando mais valor à massagem e melhorando os resultados, né? Então, nós temos técnicas holísticas como pedras quentes, pedras vulcânicas, pindas chinesas, etc., né? E essas técnicas, elas são adequadas podem ser utilizadas na massagem sueca, daí a versatilidade da massagem sueca, ela recebe com tranquilidade anexos, não fugindo um pouco do convencional e se tornando mais eficiente, né? Lá, já outros tipos de massagem, como do Yin, Shiatsu, Rolfing, reflexologia e outros, já não dá para adicionar outros tratamentos, tipo pedras quentes com Shiatsu, por exemplo, já perde um pouco da essência do Shiatsu, né? Então, algumas terapias de massagem não dá para adicionar. E a massagem sueca, ela tem essa versatilidade. Então, é super interessante adicionar novos tratamentos ao nosso trabalho para valorizar o trabalho do massagista e para tornar mais eficiente o resultado, né? Em relação à massagem que eu tinha para agora, para conversar com vocês, era essa parte. Então, agora eu vou passar um pouquinho para a Marisol, ela vai conversar então um pouco sobre a ação das manobras da massagem sueca. Então, vamos falar agora um pouco sobre os mecanismos de ação da massagem, mas antes vamos entender um pouquinho sobre as dores. Nem sempre as dores são profundas ou somente na musculatura. Quando temos dores viscerais, ou seja, dores nos órgãos, provenientes de problemas em alguns órgãos, né, profundos, nem sempre elas são sentidas no local referente ao órgão. Elas são frequentemente acompanhadas de dor torácica ou abdominal e irradiam-se algumas vezes para os membros. Algumas vezes essas dores, por problemas viscerais,
são somente percebidas como dores cutâneas, ou seja, na pele. Alguns exemplos dessas situações. A pneumonia, por exemplo, corresponde a uma dor aguda na região das costelas, e a angina de peito é acompanhada de dor no braço esquerdo. As úlceras gástricas e duodenais correspondem à dor epigástrica e dorsal enfisgada. Então, além dessas dores viscerais, podemos perceber dores musculares por contraturas e por fadiga muscular. Podemos ter dor também ou desconforto por retenção de líquidos. E como a massagem pode ajudar nessas situações? Como a massagem age sobre esses tecidos, né? Com a ação das manobras, nós temos um efeito nos vasos mais superficiais, que é antagônico a um efeito mais profundo, ou seja, contrário, nos vasos mais profundos. As manobras mais superficiais e rápidas provocam a liberação de substância que causa vasodilatação de capilares sanguíneos, que são os vasos mais superficiais, e tem um efeito de vasoconstrição na região mais profunda, como uma reação de balanceamento do organismo. Assim como as manobras mais lentas e profundas provocam a liberação dessa substância mais profundamente, o que causa uma vasodilatação profunda, levando à baixa da pressão sanguínea e a sensação de profundo relaxamento. Porém, é necessário avaliar a firmeza da pele ou da musculatura em que o profissional vai aplicar a massagem para determinar a profundidade e a velocidade da manobra, pois cada biotipo exige uma adaptação específica, né, de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, em uma pessoa que tem a musculatura flácida ou um excesso de pele, a dosagem da velocidade e da profundidade deve ser aplicada com cautela, pois manobras muito profundas ou muito rápidas podem causar rompimento de vasos sanguíneos, levando a hematomas localizados. A pele não é um simples revestimento que permite qualquer manipulação, qualquer traumatismo em nome da terapêutica empírica, mas sim devemos trabalhar com cautela, respeitando os limites de cada organismo. E, por exemplo, falando sobre as retenções de líquidos agora, como a massagem colabora para o equilíbrio hídrico do organismo? Sempre que temos algum problema renal ou sanguíneo que modifica a composição do sangue, dificulta o retorno venoso, que é a circulação do sangue de volta dos órgãos para o coração através das veias, quando essa circulação fica prejudicada, temos uma quantidade maior de líquidos acumulada na região com problema. É aí, então, que a massagem entra como coadjuvante na reabsorção desse líquido para que possa ser removido do organismo. É aí que falamos da drenagem linfática como de maior eficiência para essa finalidade. Ela trabalha mais intensamente com os vasos linfáticos e com os gânglios linfáticos para a eliminação desse líquido. Para essa técnica, convém dizer que ela deve ser realizada com uma grande moderação, paciência e suavidade, para que não ocorra nenhuma ruptura da rede das paredes conjuntivas. Então, a massagem pode ajudar muito a favorecer a reabsorção de líquidos de edemas. Como consequência, temos uma melhora na circulação sanguínea e um alívio no trabalho do coração, pois ele passa a ter que mobilizar menos quantidade de líquido, não é? Outra ação da massagem. Por exemplo, antes de exercícios físicos na massagem desportiva, a massagem prepara a musculatura para a ação do exercício, pois atrai mais sangue para a região e aquece a musculatura. Depois do exercício, por exemplo, quando o desportista sai da sua prática, ele pode ir para a massagem porque a massagem pós-esporte favorece a remoção do excesso de resíduos musculares e previne a rigidez e contrações musculares, previne câimbras. Então, vou finalizar por agora as funções da massagem, algumas funções da massagem, e vou passar para a professora Mariluz, para ela nos dizer se qualquer pessoa pode fazer massagem, se tem contraindicações, porque a massagem parece algo muito comum, né, para a maioria das pessoas. Então, vou passar agora a palavra para a professora Mariluz. É isso mesmo, Marisol. As pessoas acham
que não tem contraindicações, que qualquer um pode fazer massagem, sem preparo, não é bem assim, né? A massagem tem contraindicação, mas eu agora primeiro vou tratar dos benefícios da massagem, que são muito importantes e bastante positivos para a saúde. Então, o aumento do fluxo sanguíneo, a massagem, devido à sua mobilidade, e a gente trabalha com a massagem sueca no sentido do coração. Então, ela mobiliza o fluxo sanguíneo, possibilitando um melhor vigor ao organismo, né? Intensifica a ação da limpeza do sistema linfático. A massagem por drenagem linfática, que também é uma variação da massagem sueca, ela é excelente para o sistema linfático. Renova a linfa e reforça a imunidade. Além disso, ajuda a elevar a imunidade do organismo. Além disso, dá uma notável melhora na autoestima quando começa com a massagem. A pessoa começa a se sentir melhor. Favorece a hidratação da pele, né? Geralmente se usa deslizantes, cremes adequados para a pele, hidratantes e óleo, então a pele é melhor tratada. E reduz também os edemas, ajuda na redução dos edemas, melhora a excreção de toxinas e é um forte recurso no combate a doenças. Alivia dores, acalma a situação de trauma, aumenta a tolerância dos tecidos à pressão. Além disso, promove relaxamento geral, específico e geral, né? E, além disso, é um forte auxiliar em doenças psicológicas, traumas. Então, em épocas de exames, por exemplo, exames vestibulares, sempre se recomenda às pessoas buscarem uma massagem para relaxar, para poder ficar tranquilo, para poder enfrentar situações de estresse. E além do mais, a massagem sueca, né, ela mobiliza a musculatura e todos os órgãos, pele, musculatura, nervos, ela promove um relaxamento profundo e uma renovação no organismo, né? Então, além dessas indicações que eu citei, existem mais, né? Mas agora vamos entrar agora nas contraindicações, tá? Também não são poucas. Então, é proibido massagear ferimentos abertos, natural, né? Um machucado, uma ferida, é proibido massagear. Locais com cortes, com áreas cirúrgicas, né? Aí não pode massagear. Pessoas com portadores de tromboflebites, que é uma disfunção que acontece devido a alterações na coagulação sanguínea, sendo maior frequência em pessoas que têm varizes, né? Que passam muito tempo sentado, portanto movimentam um pouco as pernas, movimentam um pouco o corpo. Então, não é aconselhável fazer, não deve ser feito nesse tipo de pessoa. Tecidos com infecção bacteriana, viral, bacteriana, ou fungo, também não. Locais com enxerto de pele e em pessoas que estão com terapia anticoagulantes, também não é aconselhável. É contraindicado antes de 3 horas após a refeição. As 3 refeições diárias, né? As pessoas com febre não devem ser massageadas. Pessoas com tendência à trombose também não. Muito cuidado a massagear regiões de varizes. Jamais bater sobre elas ou pressionar com força sobre as varizes. A bater que a gente fala é aquela parte de manobra de percussão. Na potagem, na percussão em cutelo, você não pode fazer sobre as varizes. A massagem indicada para pessoas com varizes é a drenagem linfática, que é uma massagem suave e que ajuda a limpar. É contraindicado massagear com pressão ou percutir sobre hematomas. Não pode bater em hematomas, de forma alguma, que aumenta o hematoma. A massagem indicada para reduzir hematomas, novamente, é a drenagem linfática.
por sua suavidade e por seu efeito, que é de limpeza, de elevação da defesa orgânica. Então, por hoje é só. Sigam acompanhando nosso trabalho no Facebook, no YouTube e no Instagram, tá? E agora eu vou passar a palavra para Marisol. Então, hoje nós vimos um pouco sobre a massagem sueca, sobre como funcionam as manobras, um pouco de como funcionam as manobras, sobre alguns benefícios da massagem e contraindicações, além de um pouquinho da história da massagem sueca. Agora eu vou deixar você com um vídeo demonstrativo de manobras superficiais e rápidas, e profundas e lentas, e um pouquinho da demonstração da massagem com pedras vulcânicas. Primeiro a gente começa com a enfleuragem. Eu vou fazer uma enfleuragem superficial e lenta, nessa técnica de alternada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 enfleuragens para iniciar. Ou pode ser essa enfleuragem. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A manobra da efleuragem, ela é sempre com uma leve pressão e volta carinho, como a gente diz, ela volta suave, ela não volta apertando, ela vai com um pouco de pressão e volta bem suave. Qualquer uma das duas modalidades é assim. Vai massageando, volta deslizando, volta carinho. Outra manobra que vem em seguida dessa é o S grande. O S grande é um tipo de malaxação. O S grande é um tipo de malaxação, onde você vai torcer essa musculatura e essa pele. E a maneira como você conta essa manobra, sem chegar na região poplite aqui, que é a região atrás do joelho, a gente não estimula demais essa região porque ela é muito irrigada, então a gente preserva essa região. Nós viemos aqui de baixo, sobe aqui pertinho da região poplítea e volta, conta 1. E a gente faz isso 3 vezes. A manobra ela pode ser rápida e superficial, como por exemplo, uma enfleuragem assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou ela pode ser lenta e profunda. Assim que você está chegando com uma mão embaixo, você já começa a subir com a outra. Então, dá bem para ver a diferença de uma manobra para outra, um tipo de manobra para outra. A malaxação, como S grande, como a gente chama, ele é profundo. Né? Fazer ele superficial seria algo mais assim, mas só se alguma pessoa tivesse muita fragilidade, mas o normal é a gente pegar mesmo a musculatura, né? Num limite que a gente percebe que não vai causar dor, não vai causar nenhum mal-estar para essa pessoa, para o cliente, né?
Então, a gente pode perguntar durante a massagem se a pessoa está se sentindo confortável, se a mão não está pesada, se não está doendo em lugar nenhum. É uma maneira de a gente saber se para aquela pessoa a pressão da mão que a gente está usando está adequada. Outra manobra que nós podemos usar na panturrilha é o S pequeno, que é um tipo de malochação também. Ele torce a musculatura, o tecido, a pele aqui, no formato de um Szinho. E a gente percorre a panturrilha e conta 1. Como assim? Começamos aqui, por exemplo, numa linha imaginária externa, outra linha imaginária no meio da panturrilha e outra linha imaginária na parte interna. Voltamos pelo meio, partimos de novo pelo lado externo, 1. E assim a gente faz 3 vezes. Dá para ver bem como é que é esse movimento, né? Depois, em vídeos mais profundos, é mostrado com mais detalhe, assim, a execução da manobra. Mas só olhando assim já dá para sacar bem como é a execução dessa manobra. 2. E 3. E depois são mais 3 efleuragens. 1, 2, 3. Ou essa ou a alternada. 1, 2, 3. Outro trabalho que nós vamos mostrar aqui, que nós trazemos aqui, é o trabalho com pedras vulcânicas. Nós trabalhamos com elas mornas e nós apuramos a ação vasodilatadora, a eliminação de toxinas da musculatura, nós ajudamos a aumentar esse fluxo sanguíneo e limpar mais essa região. Também ajuda mais na absorção de líquidos em caso de região com retenção de líquidos, que é muito comum nessa região do tornozelo, a gente ter um pouco de retenção de líquidos. Então, uma manobra com as pedras é começar com a enfleuragem. Porém, adaptado. Então, nós fazemos uma enfleuragem mais profunda na ida e mais suave na volta. Sempre inicialmente com 10 enfleuragens. Em seguida, nós partimos para o S grande, que é a malaxação grande, com as pedras quentes, movimento adaptado. Fazendo a mobilização da musculatura de uma maneira bem suave. E a mesma sequência, sobe e desce, conta 1. Sobe e desce, conta 2. E vamos novamente. Sobe e desce, conta 3. 3 efleuragens. Feita intensamente, ela causa um efeito de analgesia local e permite, por exemplo, que uma pessoa que está com uma dor, uma pessoa que está com uma dor muscular, é possível fazer uma efleuragem mais intensa, profunda e um pouco mais rápida, para aumentar essa vasodilatação mais profunda, para limpar essa musculatura. As substâncias liberadas causam uma analgesia. Claro que, se nós estamos com um cliente com dor nessa região, por exemplo, nós não vamos começar já apertando demais com a pessoa passando muita dor. Nós começamos superficialmente com a efleuragem, até que a pessoa começa a ficar com uma analgesia local e a gente consegue ir aprofundando um pouquinho mais a mão.
E esse é um processo gradativo até que se consegue um alívio da dor local, uma diminuição da contratura local, né, e uma limpeza local devido à vascularização intensificada pela massagem. Então, vamos ficando por aqui. Esperamos que tenham gostado da demonstração das manobras e aguardo você no nosso evento do dia 13 de outubro, onde teremos mais demonstrações. Será dia 13 de outubro, às 20 horas. Até lá!